Bom dia a todos. Hoje é dia 29 de abril de 2022. Nós estamos aqui para a defesa do trabalho de conclusão de residência do programa Residência em Farmácia Hospitalar da Universidade Federal Fluminense. O título é Implementação da Prescrição Eletrônica em Hospital Público Municipal, que vai ser apresentado pela farmacêutica Fernanda Bugarim de Andrade Neumann. Agradeço a todos os presentes, sobretudo aos membros da banca que se dispuseram a colaborar com o nosso trabalho, participando desse momento. Também ao professor Benedito, orientador, que está aí presente. E aos demais residentes que estão assistindo. Daqui a pouco eu vou colocar no chat solicitando o registro da frequência, então eu peço que aguardem, por favor, quando eu pedir no chat. Fernanda, você tem cerca de 30 minutos para fazer sua apresentação. Então, fique à vontade. Pode começar? Pode. Bom dia a todos. Eu sou a farmacêutica residente Fernanda Bugarim, do Hospital Municipal Salgado Filho. Vou dar início à minha apresentação do trabalho de conclusão de residência sobre a implementação da prescrição eletrônica em um hospital público municipal. Esse trabalho foi desenvolvido sob orientação do professor Dr. Ranieri Camuzzi e com orientação do professor Dr. Benedito Cordeiro. De acordo com a Política Nacional de Medicamentos, a dispensação do medicamento é o ato do profissional farmacêutico de fornecer um ou mais medicamentos a um paciente. E é fundamental que o farmacêutico informe e oriente esse paciente sobre o uso adequado do medicamento, principalmente em relação à interação de medicamentos, reações adversas, dose e via de administração. Quando esse medicamento é dispensado, é fundamental que seja de acordo com a prescrição do médico e no horário proposto, promovendo assim o uso seguro e correto dos medicamentos. Os sistemas de distribuição do hospital é por dose coletiva e dose individualizada, ou seja, na dose coletiva é por unidade de internação e não por paciente, e no individualizado é por paciente para um período de 24 horas. Erros de medicação é qualquer evento evitável que, de fato ou potencialmente, pode levar ao uso inadequado de medicamentos, podendo ser através de erros de prescrição, dispensação e administração. Como exemplo disso, eu trouxe o modelo do queijo suíço, que ele exemplifica que cada fatia de queijo ele representa as barreiras, né? E os buracos são as falhas organizacionais. Então, quando ocorre o enfileiramento desses buracos, pode acarretar danos ao paciente. Por isso, quanto mais barreiras tiver, melhor. Exemplificando isso para a prescrição eletrônica, ela atua como mais uma barreira para prevenir erros associados à prescrição e dispensação, como, por exemplo, devido à difícil interpretação de caligrafia e prescrições incompletas, auxilia na posologia e via de administração, auxilia para erros de abreviatura e nome comercial de medicamentos. Então, as barreiras para a implementação desse sistema eletrônico no hospital é porque o ambiente hospitalar é um ambiente com alta complexidade, então é necessário conhecer o fluxo de cada hospital para poder interpretar a real necessidade. E precisa de um treinamento de qualidade para os usuários também. Então, se a implementação do sistema eletrônico for defeituosa, isso pode acarretar em risco toda a rotina. Então, para a gestão e melhoria dos processos, é preciso analisar e mapear os processos de trabalho. Então, como a gente faz isso? Fazer uma coleta de dados das informações, descrever o fluxograma dos processos de trabalho, elaborar documentos de apoio, informações para um entendimento uniforme de todos os funcionários. Então, o mapeamento ele é um processo que descreve de maneira detalhada todo o funcionamento das atividades daquele setor ou do hospital, e ele pode ser descrito através de mapas, diagramas, que é uma maneira mais visual também. Então, a gestão de processos, ela tem como objetivo compreender o processo como um todo, e aí, ver, através dos pontos críticos, poder corrigir e melhorar. E aí, sim, estabelecer e padronizar os processos. É um processo sempre de melhoria contínua, ele não é um processo estático. E é com foco na melhoria da qualidade que surgiram as metodologias do PDCA e metodologia BPM.
O ciclo PDCA é o Plan, Do, Check e o Action, que é o planejar, fazer, checar e a ação. Então, eu trouxe um pouquinho sobre o ciclo do PDCA, que ele é uma ferramenta de melhoria contínua do sistema operacional. Por ser um ciclo, ele nunca fica estagnado, né? Ele pode ser sempre retomado e reanalisado quando tiver necessidade. A parte de planejamento é garantir o alinhamento de todo o desenho do processo. O do é colocar em operação esse processo. O check é comparar o processo real com o que era esperado. E a ação é sempre ver os pontos de melhorias. O BPM, ele vai integrar os sistemas dentro das organizações para analisar, desenhar, implementar e gerenciar esse desempenho. E com esses objetivos organizacionais, eles podem ser alcançados através de desenho ou uma transformação contínua do processo de negócio. As fases de modelagem desse processo, a fase inicial é a preparação da análise desse processo, que é compreender o processo como um todo, a seleção, que ele vai definir quais são as medidas de desempenho, a identificação, que são quais as melhorias que podem ser geradas, e a implementação de fato, que é já o processo otimizado. Esse trabalho, então, ele teve como justificativa ver como que foi o processo de implementação dentro desse Hospital Municipal de Emergência, avaliando todo o cenário dos profissionais da farmácia, o cenário do estudo, e também ver o tempo de processamento da prescrição eletrônica comparado com o sistema manual, se vai diminuir, se vai manter estático. Então, o objetivo geral desse trabalho é analisar a migração do modelo tradicional das prescrições manuscritas para o modelo de prescrição eletrônica em um hospital público municipal do Rio de Janeiro. E o objetivo específico foi a elaboração do mapeamento de processo e identificando as possíveis falhas e pontos de melhoria nessa implementação do sistema eletrônico e também analisar e comparar o tempo de processamento da prescrição no modelo manual e no modelo eletrônico. Esse estudo, ele trata-se de um estudo de natureza observacional exploratório, prospectivo, e ele analisou e comparou esse tempo de aprazamento de uma clínica no modelo eletrônico e de uma clínica no modelo manual. O local de estudo é um hospital de emergência de grande porte, localizado no Meier, zona norte do Rio de Janeiro. Atualmente, ele conta com 307 leitos ativos. Ele tem, dentro da farmácia, ela conta com 15 farmacêuticos plantonistas, 4 residentes, 6 oficiais de farmácia e 5 administrativos. E os setores da farmácia são a chefia, a área do aprazamento, a área da dispensação, a sala dos controlados, a central de abastecimento farmacêutico, que é o CAF, o ambulatório e o fracionamento. Dentro das clínicas, né, do hospital, ela conta com algumas clínicas são por dose coletiva e algumas clínicas são por dose individualizada. No meu estudo foi só as clínicas da dose individualizada, foi utilizada a cirurgia geral, que é do sistema eletrônico, e a cardiologia, que é do sistema manual. Bom, a implementação do sistema eletrônico é o prontuário Carioca, né, que é da rede do município. Ocorreu no hospital em meados de setembro e outubro, né, de 2020. As clínicas que foram implementadas não foram todas as clínicas, foram apenas a cirurgia, a ginecologia, a cirurgia geral, a vascular e a ortopedia. E esse foi o primeiro passo dentro do hospital para ter alguma modernização de sistemas, né? Então, para elaborar o mapeamento de processo de rotina, foi feito no período de março de 2021, e o intuito era auxiliar o fluxo do atendimento das clínicas, né, e dispensação, executar todas as atividades, descrevendo todas as etapas envolvidas, e também pontuar quais eram as possíveis falhas e os possíveis pontos de melhorias no serviço, do ponto do observador. E esse fluxograma de mapeamento de processos ele foi utilizado através da ferramenta Visage, que é uma ferramenta gratuita. Já para quantificar o aprazamento das prescrições,
No método manual, as prescrições são encaminhadas para a farmácia pelas enfermeiras. Então, elas chegam na farmácia em papel, né? E a cronometragem começou quando o farmacêutico vai aprazar cada item da prescrição de cada paciente. Ele anota no rascunho, e aí, no final do aprazamento de todas as prescrições da clínica, faz-se um somatório da quantidade de cada medicamento. E aí, isso é passado na RIM, que é a Requisição Interna de Materiais, para posterior baixa no estoque, que é o SIGMA, que é o Sistema de Informação de Gerenciais de Materiais. Já para cronometrar o aprazamento das prescrições eletrônicas, o farmacêutico ele tem um campo destinado à farmácia, cada funcionário tem o seu login, sua senha, e aí, quando ele entra na tela principal das clínicas, quando a palavra abrir aparece verde, significa que chegaram prescrições daquela clínica. Então, o tempo da cronometragem começou a partir do momento que o farmacêutico clica nessa palavra abrir para começar o aprazamento das prescrições. Aqui está a clínica da cirurgia geral, que chega a prescrição de cada paciente. Então, o farmacêutico ele vai clicar na parte escrita prescrição daquele paciente, onde vai abrir todos os medicamentos que o paciente faz uso, com a dose, via, o intervalo, e se o medicamento é SOS ou não. Então, o farmacêutico ele vai preencher a coluna de quantidade, né, através da dose e do intervalo que o médico colocou para esse paciente. Por exemplo, bromoprida ampola de 8 em 8 horas, então vão ser dispensadas 3 ampolas. Ele faz isso para toda a prescrição e clica em enviar. Quando ele clica em enviar, e aí depois ele tem que colocar na aba envio os pub. E aí finaliza o tempo da cronometragem do aprazamento da prescrição eletrônica. A coleta de dados foi no mês de março e abril de 2021. Essa cronometragem foi feita por relógio, foi feita no modelo manual a cardiologia e no modelo eletrônico a cirurgia geral. E o que foi considerado foi o tempo, né, dessa cronometragem, o número de leitos daquela clínica por dia e o número de itens totais aprazados, também por dia, daquela clínica. Então, para poder, esses dados foram colocados numa planilha eletrônica, e aí foi gerado o tempo em segundo por item aprazado. E depois foi realizado o teste de normalidade estatística pelo teste de D. Agostino Persson, que era para ver se a distribuição de dados ela era normal ou não. E aí, como deu positivo para a distribuição normal ou distribuição gaussiana das amostras, se utilizou a média e não a mediana, e o desvio padrão. Aí foi realizado o teste T de estudante não pareado porque eram 2 amostras independentes, ou seja, eram clínicas distintas comparadas com métodos distintos, né? Não foi possível comparar a mesma clínica no modelo manual e no modelo eletrônico, então por isso que é não pareado. Esses testes e gráficos, eles foram realizados pelo software GraphPad Prism e foi feito o diagrama de block spot. As limitações desse trabalho. Na cronometragem do tempo, que não foi levado em consideração. Foi o tempo que levou se separando os psicotrópicos, porque eles chegavam depois por receitas. A cronometragem também a contagem de itens SOS não foi considerada. E prescrições que chegaram depois no setor da farmácia, por exemplo, pacientes que internaram no meio do dia. Aí essas prescrições também não contaram no tempo de aprazamento. As outras limitações também desse estudo foi o que eu disse anteriormente, de não conseguir comparar a mesma clínica no sistema manual e no sistema eletrônico, a elevada rotatividade, né, de farmacêuticos e residentes, então cada pessoa tem um ritmo de trabalho diferente, utilizar o tempo, né, como o cronômetro como medida de tempo, porque eu não consigo refazer a operação, e também que existem outros métodos para mostrar a superioridade, né, do sistema eletrônico, como, por exemplo, busca por erros. Esse trabalho, por ser um estudo observacional exploratório e não ter tido envolvimento de pessoas ou informações primárias, não foi preciso submeter ao Comitê de Ética e Pesquisa.
Então, eu trouxe o fluxograma, o mapeamento, né, desse processo, com a sequência das atividades. Elas foram representadas por símbolos, né? Então, esse círculo verde é o início do processo, o retângulo azul, ele descreve as atividades, o losango, ele é o ponto de bifurcação, né? Ou seja, a tomada de decisão, as setas são o fluxo da sequência, e cada pool, ele representa um setor. Então, eu tenho o pool da equipe médica, o pool da assistência farmacêutica e o pool da equipe de enfermagem. E o círculo vermelho representa o final do processo. Então, agora eu vou destrinchar um pouquinho sobre cada pool. Na descrição dos procedimentos para o pool dos médicos, quando é no sistema eletrônico, o médico ele vai realizar a evolução e prescrição do paciente no prontuário, ele vai acessar esse sistema, né, e selecionar o paciente para poder prescrever os medicamentos. Se esse paciente tiver antibiótico, ele vai anexar essa justificativa do antibiótico no próprio sistema. E já no método manual, é tudo feito, ou ele vai prescrever manualmente, e essa justificativa de antibiótico vai vir também num papel para a farmácia. Aí eu trouxe mais ou menos como que aparece no sistema eletrônico para o médico prescrever. Ele tem as informações de cadastro do paciente, que é com o nome do paciente, qual clínica que ele está, o registro desse paciente, data de nascimento, aparece qual é a dieta, se esse paciente está com dieta branda ou hipercalórica, ou se está utilizando alguma NPT, os cuidados gerais, como alta glicemia capilar, aferir pressão, e aí na parte de medicamentos. Na parte de medicamentos, tem uma lista dos medicamentos que são padronizados na instituição e dos medicamentos que não são padronizados. Porém, se o médico colocar nome comercial, o próprio sistema ele vai classificar como não padronizado. Então, ele emite, né, um alerta que fala que a disponibilidade do medicamento na farmácia pode não ser garantida, porque se trata ou de um medicamento não padronizado ou por estar com o nome comercial, e aí ele pede para consultar a farmácia. E isso é muito importante, né, esse auxílio do sistema, porque, de acordo com a RDC número 53, de 30 de agosto de 2007, no SUS, as prescrições têm que adotar a DCB, né, que é a Denominação Comum Brasileira, não pode ser pelo nome comercial. E outro auxílio do sistema é que, obrigatoriamente, o médico tem que colocar a dose, via e o intervalo, senão o próprio sistema não deixa o médico dar continuidade na prescrição do paciente. Já no pool da assistência farmacêutica, quando a farmácia recebe essas prescrições, tanto manuais quanto eletrônicas, deve ser registrado num livro, né, com a data, horário e o setor. E aí o farmacêutico ele vai analisar esses medicamentos prescritos. Se tiver correto, realiza o aprazamento normal. Se não tiver correto, tem que ser comunicado ao prescritor sobre o erro. Quando é no sistema eletrônico, tem uma própria aba para poder mandar mensagem para os médicos. Quando é no manual, tem que ser via telefone obrigatoriamente. E aí vai aprazar a medicação de acordo com a dose e a frequência. A dispensação vai ser por paciente para 24 horas. Deve ser registrado depois tudo na RIM, que é a requisição interna de materiais. A separação ocorre pelo técnico de farmácia. E aí tem uma conferência do farmacêutico. Então, como eu tinha dito anteriormente, o farmacêutico, quando é no sistema eletrônico, ele tem que enviar para o OSPUB. O OSPUB é um sistema integrado de informação do ambiente hospitalar, só que ele não reflete no estoque real da farmácia. Quando envia essa prescrição para o OSPUB, ele só emite a lista dos medicamentos com a quantidade e de saída total da clínica aprazada, dos medicamentos que foram para aquela clínica. Só que o sistema que é considerado para movimentação de estoque das unidades da prefeitura é o SIGMA, que é o Sistema de Informação Gerencial de Materiais. Então, por isso que é passado para a RIM para poder esses medicamentos dar saída no SIGMA. Então, a Secretaria Municipal de Administração e o Subsistema de Infraestrutura e Logística são os órgãos responsáveis pelo SIGMA e pela Secretaria Municipal de Saúde. No próprio sistema eletrônico também, essa aqui é a aba das justificativas de antimicrobianos, então,
pode ser consultado todos os antibióticos que aquele paciente fez uso, com o início e o término, pode consultar também todas as prescrições daquele paciente e o aviso é o contato direto com o médico. No final da minha residência, o sistema ele acrescentou também uma modalidade que era a evolução do farmacêutico. E é muito importante porque é mais uma maneira de integrar o farmacêutico na equipe multidisciplinar. Já na parte do pool da enfermagem, depois da conferência do farmacêutico, a enfermeira responsável pela clínica, ela também vai conferir essa medicação, vai ser tipo uma dupla conferência, e aí ela vai assinar o recebimento dos medicamentos, e aí sim autorizar o transporte desses medicamentos para o setor, dando fim ao ciclo da dispensação. Do ponto de vista do observador, as vantagens do prontuário eletrônico, tanto para os médicos, farmacêuticos e enfermeiros, principalmente, é ter uma prescrição legível e completa. Isso auxilia também que o médico possa também consultar a prescrição a qualquer momento, o farmacêutico também. O farmacêutico também pode visualizar, né, como eu disse anteriormente, todas as justificativas de antimicrobiano com tempo de tratamento. À medida que a prescrição ela é colocada no sistema, o farmacêutico também consegue entrar e avaliar imediatamente, não precisa esperar a enfermeira levar essas prescrições. E para o enfermeiro, ele garante uma segurança também na hora de administração dos medicamentos, porque ele consegue entender melhor o que está escrito na prescrição. E a enfermagem também não precisa mais descer para a farmácia para poder levar essas prescrições. Já as desvantagens que foi possível observar foi principalmente a lentidão no sistema, a falta de um treinamento contínuo e o suporte técnico, porque muitas das vezes o sistema caía e não tinha quem a recorrer, e no meio da própria implementação do prontuário eletrônico, houve uma mudança de equipe de TI. Então, esse processo ficou paralisado, tanto que muitas clínicas ainda não migraram para o sistema eletrônico. E aí a real necessidade de um maior investimento também em computadores e impressoras. As possíveis falhas foi porque esse processo ele não é completamente informatizado. Quando o farmacêutico ele realiza o aprazamento e o técnico de farmácia tem que separar esses medicamentos, por não ter código de barra, o técnico ele tem que imprimir essas prescrições aprazadas para poder separar. Então, não é um sistema todo informatizado. E os planejadores do sistema eles têm que ter o melhor respeito, né, o melhor conhecimento a respeito dos fluxos internos do hospital. E o ponto de melhoria é justamente interligar o prontuário carioca com o Sigma, ao invés do OSPUB, porque aí pouparia uma fase do trabalho de ter que emitir e colocar na RIM para poder enviar para o Sigma. A infraestrutura, como eu disse anteriormente, e a presença da equipe de TI para um suporte maior, né? Então, para a implementação ser bem sucedida, ela tem que ter esse apoio tanto da capacitação das pessoas envolvidas, quanto o apoio da direção, o suporte técnico também, e tem que entender que esse não é um processo estático, ele tem que estar sempre em constante melhoria. Já para analisar e comparar o tempo de aprazamento das prescrições, no mês de março, o método manual, no total, foram 703 prescrições, com 3.395 itens aprazados. E no eletrônico, foi um total de 825 prescrições, com um total de 3.369 itens aprazados. Como o teste T de estudante deu um p-valor de 0,94, não houve diferença significativa entre os métodos. Para ter uma diferença significativa, o p-valor tem que ser menor do que 0,05. Já no mês de abril,
o p-valor deu 0,05, tendo uma diferença significativa entre os métodos, e foi possível observar que o método manual teve 5,17 minutos por dia a mais no aprazamento em comparação com o método eletrônico. E também teve maior dispersão de dados em relação à média. E aí, compilando março e abril, essa dispersão continuou, né, no método manual, e aí teve uma diferença significativa entre os métodos. No método manual, a média deu 16,39, com desvio padrão de 3,5, e no método eletrônico, a média era 15,11, com desvio padrão de 3,3. O que pode ser observado é que, possivelmente, né, não tem como afirmar, essas dificuldades, tanto da equipe de TI, né, da transição da equipe de TI, da falta de um suporte para os funcionários, pode estar relacionada, né, diretamente com o estudo não ter uma diferença significativa no primeiro mês, e nos meses seguintes de não ser ainda uma diferença perceptível a ponto de agilizar a rotina, né, porque foi 5,17 minutos. As dificuldades, né, de se inserir esse sistema informatizado, principalmente pouco treinamento, diversos funcionários com diversas faixas etárias diferentes, então o processo de adaptação de cada um muda muito. E como conclusão desse trabalho, foi justamente que foi possível observar que o tempo de aprazamento das prescrições manuais e eletrônicas, a diferença ela não foi considerada suficiente para impactar significativamente na rotina do serviço. E aí a importância de mapear o processo durante a implementação e também promover, né, esses pontos de melhoria, superar esses desafios para também garantir uma rotina padronizada, de qualidade e com segurança nos processos. E as limitações que foi possível chegar, né, na conclusão foi porque precisaria de um período maior, né, de tempo comparando esse sistema manual e eletrônico, e também abordar outros métodos para poder demonstrar se o sistema eletrônico, quando ele é bem implementado, ele pode contribuir, né, para a rotina da instituição. Aí eu gostaria de agradecer ao professor Ranieri, o professor Benedito, o professor José Rodrigo também, que me deu um auxílio, toda a instituição do Hospital Municipal Salgado Filho, meus pais, meu irmão, meus amigos, e aqui eu trouxe as referências. Muito obrigada. Parabéns. Terminou ainda antes dos 30 minutos. É que eu fiquei saindo muito para terminar antes. Muito bom. Bom, vamos passar então para a parte da banca. Eu gostaria de convidar então a doutora Letícia para fazer suas considerações e depois a gente passa para a Isabela e mais uma vez agradecendo a disponibilidade por vocês estarem aqui. Oi, Fernanda. Olá. Bom dia, bom dia. Bom dia. A câmera a princípio não está aparecendo, a culpa não é minha. Pelo menos aqui não está aparecendo. Eu não sei se vocês estão ou não me vendo, mas não sou a depois confundo aí, que bonito. Um minutinho, por favor. Fernando, acho que você pode tirar agora a tela e, se você quiser, pode compartilhar o seu texto aí, ou se você não achar necessário, não tem problema. Pode ser. Embora eu confesso que eu não vou me ater muito ao texto muito bem escrito, acho que são coisas muito pontuais que eu, né, assim, que vou encaminhar para vocês, que sempre que alguém lê tem uma coisa diferente mesmo para pensar, né? Cada um tem uma cabeça, mas no texto eu achei ele muito bem escrito, muito bem trabalhado. A ideia sempre a gente está, né, com esse processo de tentar melhorar o processo
da farmácia, né? Um processo da assistência ao paciente, né? A gente é só um pedacinho dessa assistência, né? Mas é um pedacinho muito importante, né? Sim. E aí eu tenho só, na verdade, assim, umas coisinhas muito mais, assim, eu queria saber, assim, de você, né? Até porque você vai continuar sendo farmacêutico pro resto da sua vida mesmo, então, como é que seria esse pensamento na continuação, né, de um possível projeto nesse sentido? A gente sabe que o sistema, principalmente o sistema público, realmente é muito difícil da gente conseguir implantar qualquer processo de melhoria, porque tem o entrave financeiro, né, que realmente Sim. é importante, né? Não é que dinheiro, não dá para fazer melhoria sem dinheiro. Infelizmente, muita coisa não tem como mesmo. Uhum. Então, eu vi, assim, né, pelo objetivo, né, que seria analisar essa migração, que é o que a gente está tentando implementar o tempo todo, e realmente é quase impossível. Tá falhando. Oi? Ih, falhou. Letícia? Para mim também, Letícia travou. Oi, voltei. Agora voltou. Deu uma travada. Na minha internet, ele avisou que minha internet caiu e voltou. Estamos com esses problemas de internet ultimamente, mas desde 2019. Foi agora? Foi. Então, assim, é complicado realmente avaliar a prescrição como seria o ideal, né? De repente, se você tivesse tido tempo de analisar essa X, né? Ai, travou de novo. Aí, de repente, ele... Letícia? Travou de novo. Eu estou tentando compartilhar a internet do meu celular para o computador, porque a net está... Oi? Foi. Voltei? Voltou. Eu coloquei o meu celular para compartilhar, porque eu desisti da net. Ixi, tá. Tô aqui, gente. Tá aí. É difícil. Eu vou tirar minha câmera para ver se melhora. Tá. Que aí, de repente, fica menos pesado, né? Só o áudio. Melhorou? Uhum. Melhorou. Então, eu estava falando da questão de comparar na mesma clínica realmente essa evolução. Você teria que ter pensado em fazer antes, né, da implantação e depois da implantação. Isso. Né? Seria uma alternativa para tentar. Só que quando eu comecei o trabalho, eu falei assim, eu ainda tenho 1 ano. Até lá, né, na minha cabeça, eu falei assim, até lá, alguma clínica do modelo manual vai ser implementada, né? Vai ter essa transição, Sim. Vou chegar a pegar essa transição. Só que não teve. Então, tanto que no início eu comecei a fazer isso para todas as clínicas manuais, para poder, porque como eu não sabia qual iria migrar primeiro, né? Caso isso acontecesse, eu já teria os dados, mas isso não aconteceu, principalmente porque durante esse processo teve isso, que a equipe de TI, que era responsável no início da implementação, não mudou, e aí ficou um bom tempo também sem, então o suporte não tinha um suporte, não tinha um posicionamento. Eu cheguei até na época a entrar em contato, né, com o pessoal da secretaria, eles falaram assim, não, vai continuar. Não, nenhuma clínica migrou de novo, então ficou um processo meio que parado, né, depois. Começou e aí depois parou, não teve uma continuidade dessa implementação. Sim. Agora, para você, essas duas clínicas que você, né, comparou, você julga que são duas clínicas que têm perfis semelhantes? Porque, assim, número de prescrições foi, né?
Então, a principal escolha foi devido à quantidade de itens, né? Porque as outras clínicas tinham bem menos leitos e bem menos itens. Então, para poder comparar, não teria como, né? Comparar uma clínica com pouco leito e uma clínica com muito leito. E aí foi o principal motivo. Uma das coisas que eu fiquei curiosa desse programa especificamente, né? Que você fala que quando a farmácia faz, né, a sinalização de uma correção, de uma sugestão, de uma que sinaliza para o médico. Como que isso é sinalizado lá no médico? Como é que ele sabe? Qual é o tempo para ele perceber que isso aconteceu? Então, essa aba do aviso, você tem a opção de colocar para o médico específico ou para os médicos em geral. Quando, no início, que a gente foi descobrindo por tentativa e erro, quando a gente colocava em geral, ninguém lia, e aí a gente tinha que ligar. E aí, quando a gente colocava, que aí ficava uma informação que, não é para mim, então... E aí, quando a gente colocava direcionado, quem era mais envolvido com o sistema, lia. Porque tinha as pessoas que não sabiam mexer. Mas ele sinalizava como um alerta? Ou só se a pessoa estiver ali perto? Oi? Perdão. Quando nessa sinalização, ela funciona como um alerta ou só quando a pessoa chegar perto do sistema ela vai ver que tem um alerta? Quando ela chegar perto do sistema, ela vai ver que tem um alerta. Quando ela entrar no sistema, na prescrição daquele paciente, aí ela vai ver que tem um alerta. Se ele não entrar no sistema, já fiz a minha prescrição hoje, não preciso fazer mais nada. Aí vocês têm que ligar. Aí a gente tem que ligar. Isso também pode interferir até nesse tempo, né? Que hoje você viu que não teve tanta diferença, porque realmente a pessoa tem que atuar, né? Que precisa, né? E quando, por exemplo, o que acontecia muito, exemplo lá de medicamentos que tem na instituição, mas o médico colocava como nome comercial, que era amoxicilina mais clavulanato, que ele sempre prescreveu um Kevlin. O sistema, ele meio que já embarrera isso. Aí, para você continuar com isso, você tem que ser persistente, né? Então, você tem que querer muito, né? Era isso, porque na manual sempre vinha. Clavulin, às vezes nem tipo de 8 em 8, vinha nada, era só Clavulin. E aí, quando pelo sistema, isso melhorou bastante, porque meio que dá um entrave no médico, de uma olhadinha que tá errado, entendeu? Sim. E nesse sentido mesmo, né? O programa, então, ele não sugere ao médico o que tem padronizado no hospital, né? Fica esperando que ele ligue. Se ele quiser consultar, ele sugere. Aquela aba não padronizado, se ele não quiser escrever direto, se ele quiser clicar nessa padronizado, vai estar ali a lista. Não, eu digo assim, se ele escrever Clavulin, o sistema não vai sugerir o princípio ativo. Não, ele só vai falar, ele só vai emitir um alerta. Tem programas que fazem isso, é bem melhor, né? Ajuda bastante. Eu descobri agora que eu tô em outro hospital e aí eu tenho um sistema que é bem melhor. É bem mais fácil, né? Porque ele entende isso, o sistema já corrige. Claro que tem que estar cadastrado essa informação. Então, eu julgo, assim, que essa falha não, né? Essa não diferença que você encontrou é muito por isso, porque o sistema ainda ficou muito dependente de um processo que ainda não estava... O processo em si, né, no ser humano, ainda não estava automatizado, né? Que eu preciso checar, que eu preciso olhar de novo. Mas com o tempo, né, a continuação mostra que isso faz diferença, né? A questão dos erros, vocês não analisaram, né? Se melhorou, foi outra Não, foi como limitação, como sugestão também, que poderia ser analisado, mas não foi. Mas alguém continuar, né? Que dá para avaliar a partir do que já está feito, né? Não precisa nem refazer. Pode tentar fazer essa comparação por busca por erros. Sim, porque isso provavelmente a gente ia ver que, né, os erros iam diminuir, né, as falhas de prescrição, né, as nossas falhas de dispensação também. Aí, realmente, como você falou, precisaria do código de barras para elas diminuírem mais, né? E ter uma rastreabilidade.
produto, desses medicamentos. Fernanda, assim, para mim, tá de parabéns. O trabalho está bem alinhadinho. Em relação ao texto que eu falei, depois eu te mando o que eu achei, assim. A única coisa que me chamou assim, a atenção, só para falar que aí certo, mais alunos aí, de repente, já ajuda, é que quadro é fechado. Ah, tá. A tabela é aberta, o quadro é fechado. E aí, assim, aqui na apresentação você até fechou. Você fez direitinho. Só assim, muito fácil de resolver, né? Porque são as regrinhas bobinhas da... Bobinhas não, né? Mas, enfim, que a gente vai seguindo. Mas tá de parabéns. Obrigada, Letícia. Obrigada, gente. Muito obrigado, Letícia. Vamos levar em consideração todas as suas contribuições. Passar agora a palavra, então, para a Isabela. Bem-vinda, Isabela. Obrigada, professor Fanieri. Obrigada, professor Benedito. Obrigada, Fernanda, pelo convite. Adorei o trabalho. Parabéns. Obrigada. Queria te parabenizar também pela sua visão enquanto residente, né, no serviço. Eu achei o tema super relevante, o tema que você trouxe, né? Esse acontecimento durante a sua residência, né, que foi essa implantação do serviço informatizado, né, de prescrição. Então, você teve esse olhar de melhoria para o serviço, né? Isso traz um grande impacto para a instituição, e você trazer isso no seu trabalho, né, mostra a relevância desse tema, né? Ainda mais no período que ele foi implantado, né, no período de Covid, um período que a gente no hospital estava com medo de receber as prescrições. Então, assim, acho que foi um tema super importante de você ter trazido. Parabéns, né, pelo trabalho. E aí, também não tenho grandes considerações, né, sobre o texto, né, como a Letícia falou, está super bem escrito. Mas, assim, eu queria saber por que você escolheu ele, né? É um tema de importância, mas por que você escolheu? Tem tanta coisa na residência que a gente vê, né? Por que ele? O primeiro foi justamente porque eu estava já na residência, né? Quando começou essa implementação. E aí, na época, o pessoal da própria farmácia mesmo falou assim, isso não vai dar certo, não sei o que lá, antes mesmo de começar. E aí ficou todo mundo tendo uma resistência muito grande, ninguém queria mexer no sistema, ninguém queria ir no treinamento. Aí, tipo, no início, eu que ficava aprendendo para falar assim, não, a gente tem que aprender, porque vai ser assim, né? Vamos dar continuidade. Então, essa movimentação toda no próprio setor me fez querer falar assim, não, vou fazer um trabalho sobre isso, porque pode dar certo, né? É um avanço, por que a gente vai ficar sempre em métodos antigos, sendo que se há uma melhoria, a gente tem que abraçar, principalmente no hospital público, né? Então, para não ficar estagnado sempre no mesmo método, que a gente vê que muitas das vezes não é o melhor. Então, foi principalmente por isso, porque eu peguei já meio que na metade do meu primeiro ano, né? Então, aí eu falei assim, vai ser sobre isso. Porque muita gente estava fazendo sobre o Covid, outras coisas, eu falei assim, eu quero fazer alguma coisa que saia um pouco dessa linha, né? Entendi. Aí, Fernanda, eu te sugiro colocar isso na sua justificativa, né? Essa importância você trouxe no seu texto, né? Que os hospitais públicos, eles realmente têm essa carência, né, de sistemas eletrônicos. Eu acho importante trazer isso, né? É uma lacuna no serviço que traz a relevância para o seu trabalho, né? O que te motivou, que foi o que te motivou, né? Além da resistência, né? Foi o que te motivou a fazer ele. Então, eu acho importante você pontuar isso na sua justificativa, né? Vender a importância do seu trabalho ali na justificativa. Né? E essas melhorias também que trazem para a instituição. Pode ser que no início as pessoas não enxerguem, né? Porque realmente é mais difícil de implantar, mas a longo prazo isso traz benefícios assim, diversos, né? Para a própria farmácia. Você apontou que durante o trabalho, né, que é um serviço bem manual, então você tira o farmacêutico daquele trabalho pesado ali manual e deixa ele mais aberto a atuar junto com a equipe. Então, assim, traz grandes benefícios para a equipe inteira. Então, trazer isso na justificativa, vender melhor ali o seu trabalho, acho que seria legal, assim, você pontuar isso. Gostei bastante do seu referencial, acho que você trouxe bem o tema, né, do trabalho. E aí eu queria pular lá para a metodologia.
E aí, assim, a questão de termo, né? Você falou do aprazamento da prescrição, né? Do ato do farmacêutico do aprazamento da prescrição. E aí, você pode me corrigir, né? Durante a sua apresentação, eu entendi que você colocou aprazamento como quantificar os medicamentos que saem para o paciente, é isso? Isso mesmo. Só que aí, esse termo, ele ficou equivocado. Porque o aprazamento, né, ele é colocar o prazo, né, colocar o horário, né, é uma atividade que ela tem uma discussão nos coréns, né, de ser algo privativo do enfermeiro ou do técnico de enfermagem, quem faz o aprazamento, né, quem coloca. Então, assim, o que você analisou foi a triagem farmacêutica, né, foi a análise técnica da prescrição. O aprazamento, ele acaba tendo uma outra definição, assim, em termos científicos. Então, aí seria só harmonizar esse termo ao longo do trabalho. Certo? Tá, ok. E aí, deixa eu ver aqui mais o que você já colocou algumas coisas também. Aí, aqui na metodologia também, você colocou as limitações do trabalho, né? Isso. Assim, você pontuou até durante a sua apresentação, né, que você não considerou as prescrições que chegavam ao longo do dia, era isso? Isso, que chegavam depois, né? No final do plantão, durante o dia. Isso. Durante o dia. E aí isso me soa mais como um critério de exclusão do seu trabalho, não uma limitação. Então, talvez rever essas limitações, levar as limitações talvez para o resultado, mais para o fim. Então, seria mais uma questão de estética ali. Tá. Rever o que seria ali a exclusão ou uma limitação mesmo do estudo. Uhum. Deixa eu ver aqui. Eu não sou muito tecnológica, olhar no PDF para mim é complicado. Gostei bastante do seu fluxograma, né? As etapas, né, que você colocou, né, de cada equipe. Acho que ficou bem distribuída. E aqui também, no fluxograma, né, você põe o pool, né, da equipe médica, o pool assistência farmacêutica e o pool de enfermagem. E aí também o termo também me causou um estranhamento, né? Não um estranhamento, mas assim, fiquei refletindo, né? Assistência farmacêutica, ela inclui todo aquele ciclo, todo aquele processo logístico, clínico, e aí eu fiquei pensando se não seria interessante talvez harmonizar na equipe de farmácia, porque ali você pegou uma parte da assistência farmacêutica, né? Não como um todo. Então, mas a questão de pensar junto aos orientadores, se seria interessante harmonizar em relação à equipe, o termo. Deixa eu ver mais aqui. Desculpa, Isabela, mas eu também estranhava essa coisa do pool, mas é que é um termo técnico relacionado a fluxograma em si. É do próprio. É como se fosse que eles chamam de raio, que é a equipe. É o que aquela equipe faz. E aí, por isso que eles entendi. Porque eu fiquei pensando no todo, né? Ele tem mais a ver com o ambiente onde acontece cada atividade, né? Então, quando ela está colocando as atividades, processos, decisões lá no próprio Visage, que o software que eu uso, o software organiza dessa forma, né? Ele cria as raias, que chama de pool, e aí ela vai organizando os processos, decisões e tudo mais ali conforme o ambiente onde predominantemente ela vai acontecer. Entendi. Então, acho que foi Mas eu acho que talvez o que a Isabela, desculpa, gente, que a Isabela talvez estava querendo dizer que nesse fluxograma poderia estar, assim como o pool, tudo bem, mas poderia estar a equipe médica, a equipe de farmácia e a equipe de enfermagem, porque só a farmácia realmente que está como assistência e não equipe. Acho que poderia por aí. Entendeu? Assistência médica, assistência de enfermagem, seria mais para harmonizar, entendeu? Entendi. Deixa eu ver aqui. E aí, Letícia já pontuou, né, sobre o quadro ser fechado. Eu gostei bastante dos seus quadros, acho que você pontuou bem as vantagens, né, as desvantagens do processo. E aí, deixa eu ver aqui que eu tenho uma pergunta sobre... tá. Você, na sua apresentação, você pontuou a legibilidade como algo que foi uma vantagem para todo mundo, mas no quadro, para os farmacêuticos, você não acrescentou a legibilidade, né? Acho que foi
que eu percebi também, para todos a legibilidade traz essa vantagem, né, da prescrição. E aí... Você acha que esse processo, ele trouxe algum benefício em relação ao uso de medicamentos padronizados? Você acha que teve uma adesão maior, depois da implementação, uma adesão maior da equipe ao elenco de medicamentos padronizados no hospital, na sua observação? Sim, então, teve bastante, principalmente porque em relação ao... O principal foi em relação ao nome comercial, que às vezes o medicamento tinha, mas estava com o nome comercial. Então, principalmente em relação a isso. E medicamentos também não padronizados teve uma diferença significativa, assim, porque aí o médico via que não tinha, e aí às vezes ele mesmo alterava. Alterava, prescrevia um outro que... O outro que a instituição tivesse, Em relação ao desabastecimento, você acha que favoreceu também a equipe notar que teve um desabastecimento e botar uma alternativa ali para o paciente? Não ficar o paciente sem medicamento porque está desabastecido? Então, aí nisso, juntou um pouco com a época, né, do Covid também, que ficou com bastante falta. Então, meio que juntou, e aí a gente sempre informava, né, os médicos o que estava em falta e qual que ele poderia substituir, principalmente em relação aos antibióticos. Então, isso já era uma rotina já antes da implementação. Mas por conta do Covid, né, que começou a ter que ter essa rotina, porque mudava de semana para semana, então... Foi um cenário bem diferente. Se foi realmente pelo sistema ou se foi também pela época, né, então... Eu fiquei pensando se isso favoreceria isso na prática, né? E se poderia ser apontado como uma vantagem também dessa implementação. Mas considerando realmente o cenário, não deu para perceber, né? E aí... O quadro 3 também, eu fiquei na dúvida, mas acho que entendi na sua apresentação, né? Se as falhas estavam relacionadas aos pontos de melhoria, mas acredito que não, né? Não, seriam as falhas do próprio sistema mesmo, que é como, por exemplo, não interligar num estoque real da farmácia, não ser todo informatizado, isso aí é do próprio sistema. Tá, aí eu te sugiro, então, aqui nesse quadro, mesclar as linhas, porque ficou parecendo que um estava interligado ao outro, tipo, para essa falha, o ponto de melhoria seria esse. Entendi. Deixa eu ver aqui o que mais. Em relação ao tempo, né? Você disse que aqui no texto, né, que não pôde refletir em algo relevante, né? Porque foi um tempo curto. Mas, assim, pensando em termos de rotina, né? A enfermagem levar a prescrição para a farmácia. Você acha que isso impactou, assim, tipo, no tempo? Elas demoravam muito para levar? Dá para considerar isso no tempo? Em relação à rotina, sim, delas terem que levar para a farmácia, sim, porque pelo eletrônico as prescrições começavam a chegar bem mais cedo. Mas aí eu teria que avaliar a rotina em si, né? Porque esse foi o ponto do aprasamento mesmo, né? Do farmacêutico colocar a quantidade de medicamentos que iam ser dispensados. E aí foi analisado isso, que por o trabalho desse trabalho do farmacêutico, não teve um impacto significativo. Agora, se for analisar toda a rotina, né, que teria que analisar toda a rotina, o que eu percebi é que sim, porque a enfermeira demorava, tipo, às vezes, sei lá, um exemplo, as prescrições que chegavam antes 10 horas da manhã, às 7 horas da manhã pelo sistema eletrônico passavam a chegar, entendeu? Então, tipo, era mais rápido esse processo, né, porque eu fiquei pensando, às vezes é mais rápido o processo, porque chega no sistema, né, se depender de alguém que às vezes está ali ocupado, né, fazendo seus procedimentos no leito, é mais fácil por já estar ali, porque a rotina em si, né, a gente muda, mas não muda tanto, né, a gente está ali atendendo o telefone, checando alguma discrepância na prescrição, né, atendendo dúvida de porta, então a rotina em si não muda muito em relação ao manual e ao eletrônico, né, ao fato, né, de triar e analisar. Mas isso realmente impacta no sistema. Na rotina, né?
A conclusão eu gostei bastante, acho que você trouxe, né, que seus objetivos foram alcançados, e é isso, assim, trouxe a relevância das limitações, a relevância. E aí eu queria te perguntar, né, você falou um pouco, né, como já está hoje lá, tá parado, né, então não continuou nas outras clínicas. Né? As clínicas que eram do sistema eletrônico ficaram e as manuais não foram implementadas ainda. Está parado. Está parado quando eu entrei em contato com quem estava responsável, ele falou que ia dar continuidade, mas eu entrei enquanto eu ainda estava na residência, então... Entendi, todo um processo. Ele falou que não ia parar não, mas assim... Não, mas a gente entende. Que isso aconteceu, mas... a gente entende também as limitações, né? Da minha parte, então, é isso. Eu queria te agradecer de novo, né, pelo convite, te parabenizar pelo trabalho e sucesso agora, né, depois da sua residência, né, que você tenha uma carreira brilhante aí pela frente. Muito obrigada, viu, meninas? Muito obrigado, Isabela. O professor Benedito está presente, é o orientador. Quer fazer uso da palavra agora, Benedito? Quer deixar para falar depois? Benedito está na escuta? Não, eu estava aqui me ajeitando, como eu estou pelo celular. Não estou acostumado a fazer reunião pelo Meet com o celular. Mas eu só tenho elogios também a fazer a Fernanda. Eu acho que ela demonstrou desde o início a capacidade dela, que está refletida no trabalho. É só parabenizar mesmo, né? Eu acho que os méritos que o trabalho tem se devem principalmente a ela, e os problemas, lógico, se devem a gente, né, Ranieri, que orientou e talvez tenha deixado passar alguma coisa. É só isso, só dar os parabéns. Obrigada, professor. Obrigado, Benedito. Então, pessoal, só a gente vai se reunir aqui na outra sala rapidinho, lembrando que ninguém precisa... Tirando o pessoal da banca, os demais não precisam aceitar se receberem o convite. E a gente volta assim que terminar lá, tá? Só um minutinho, por favor. Opa, voltamos. Então, eu queria, antes de falar aqui do resultado, Fernanda, lembrar que eu não fiz nenhuma consideração, né, em relação ao que foi falado, do trabalho, do seu esforço de ter feito escolhido esse tema e trabalhado sobre esse tema, né? Eu conheço muito bem o município do Rio, trabalhei por mais de 8 anos lá, sempre no nível central, então tive uma relação muito forte com alguns hospitais, principalmente Salgado Filho, e eu estava me lembrando na conversa aqui com os membros da banca que quando eu entrei no município já foi com a proposta de implantar a dose unitária, né, lá no Salgado Filho, e a implantação só foi acontecer pouco antes de eu sair de lá do município para vir para cá. Demorou assim, mais de 5 anos, com certeza. Eu não me lembro se foi em 2006, 2007, e eu saí de lá, assim, foi em 2010, né? Então pode até ter sido lá para 2008 que realmente tenha sido inaugurado. Então as coisas no município são muito arrastadas. Quando a gente, lá em tópicos especiais, que vocês visitam todo mundo, a gente consegue ver a diferença, né, dos hospitais federais para o município, por exemplo, né, o que predomina em um e em outro. Né, haja vista que a gente percebe que, por exemplo, a questão da farmácia clínica está já bastante adiantada nos hospitais federais, mas isso também tem a ver com o perfil de gestão e com o perfil assistencial do hospital. Mas uma coisa é certa, a informatização está atrasada em todos eles, e isso não é exclusividade só dos públicos, né? A gente tem os problemas nos públicos, a gente tem um convidado aí que está participando pela primeira vez de uma banca, que é o Fábio, depois eu convido que vocês o sigam nas redes sociais, e ele tem alguns canais que a gente tem discutido bastante sobre tecnologia, ele é um entusiasta e vem incentivando que os farmacêuticos se envolvam mais nesse assunto. Obrigado, Fábio, pela presença. Então, assim,
uma coisa eu tenho certeza, se você não tivesse abraçado esse tema, talvez a implantação nem tivesse seguido em frente. Então, o fato de você estar olhando, né, e estudando o sistema foi um incentivo também para a manutenção, né, porque pela gestão, quando mudou a equipe de TI, era possível que tudo tivesse ido para o lixo e tivesse voltado tudo ao que era antes, né? Então, isso também é um mérito, né? Você sempre foi muito proativa, você correu atrás. A análise estatística, por exemplo, você que foi lá, pediu auxílio do José Rodrigo, nosso professor de estatística, mas tudo partiu de você, né? E isso é muito louvável, né? E embora, né, a gente combine um prazo e infelizmente não foi possível cumprir o nosso cronograma, mas dos que eu estou orientando da sua turma, você também é a primeira que está defendendo, né? A gente teve também os contratempos da pandemia, que forçaram os hospitais e vocês também a socorrerem, né, as equipes a participarem e se envolverem muito mais. Então, eu quero agradecer essa oportunidade, Fernanda, dizer para você não largar de mão o trabalho, que a gente precisa publicar esses resultados. Tá? Isso vai ser bom para você do ponto de vista curricular, mas vai ser fundamental para a assistência farmacêutica como um todo, conhecer esses resultados e outras pessoas talvez se inspirarem nisso, né? Até para pensar no planejamento dos processos e tudo mais. Então, é isso. Pode deixar que eu ainda vou perturbar o senhor. Então, vamos juntos. Então, fazendo aqui a leitura da ata. Então, às 8h05 do dia 29 de abril, foi iniciada a apresentação do trabalho de conclusão da residente Fernanda Bugarin de Andrade Neumann, intitulada Implementação da Prescrição Eletrônica em Hospital Público Municipal. A residente realizou a apresentação em 28 minutos. Em seguida, a banca abaixo discriminada iniciou a arguição, que teve a duração de cerca de 30 minutos. Após a arguição, a banca reuniu-se e considerou o trabalho aprovado com nota final 10. Bem, Fernanda. Sem mais palavras do presente ata. Eu quero ressaltar, Fernanda, que a gente não costuma falar, né, do processo de avaliação em si, mas, inclusive, tem outros residentes, e esse aqui é mais um momento da formação, né? E eu particularmente defendo que quem não faz a defesa dentro do prazo já não merece um 10. Tá? Então, esse seu 10 ele tem um crédito mais especial ainda. Fique sabendo disso. Obrigada, viu, gente? Muito obrigada mesmo. Então é isso. Muito obrigado. Se você quer falar mais alguma coisa... Eu só queria agradecer mesmo. Obrigada por aguentar meus e-mails, tanto o senhor quanto o Benedito. Agradecer a banca também, que aceitou o convite. E é isso. Depois eu manter o contato para a gente ver direitinho, para publicar as coisas. Então tá bom. Mas agradecer mesmo. Tá bom, então. Só espera um minutinho para a gente aproveitar e conversar sobre a próxima etapa. Claro. Então, quero agradecer a todos, todos presentes, todos que estiveram aqui até agora. E eu vou, nesse momento, encerrar a gravação. E daqui a pouco já vai começar uma outra banca, que é a banca do Renzo, né? Então, 10, né? Que assista a banca dele às 10 horas. Um abraço a todos e bom dia, bom fim de semana. Parabéns, Fernanda. Obrigada, Parabéns, professor. Fernanda, Obrigada, meninas.